Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham nas suas casas, neste primeiro dia hoje da preparação da festa de São Pedro. Nossa celebração, ela tem hoje também um caráter vocacional. Por isso foram convidados a mim, que sou reitor lá do Seminário de Belo Horizonte, do Seminário de Filosofia e Teologia, juntamente com os seminaristas. Aqui hoje nós temos menos da metade da quantidade de seminaristas que hoje a nossa diocese tem, tanto da preparação do propedêutico, que é do primeiro ano, do curso de filosofia e depois também do curso de teologia. Aqui hoje nós temos 13 seminaristas, entre aqueles que estão na filosofia e também os que estão na teologia. Ao todo, nós temos hoje 28 seminaristas, e desses 28, 14 estão na preparação do curso de filosofia e 14 no curso de teologia. E 3, além desses 28, vão começar agora em agosto o propedêutico, que é o primeiro ano. Temos, diante desta quantidade, digamos que um número bom de seminaristas, mas ainda não o suficiente se todos fossem ordenados nesse tempo de agora ou nesses dias de agora, ainda não o suficiente para poder suprir todas as demandas das nossas paróquias e também de toda a nossa diocese. Por isso que sempre pedimos e rezamos para que o Senhor escute a nossa prece e envie mais operários para a messe que é dele, o Senhor Jesus. E a nossa celebração de hoje, com as leituras que nós ouvimos, nos ensina muito a respeito de pensarmos na nossa vida vocacional, na nossa vida de fé e na nossa vida no seguimento a Jesus Cristo. E a primeira leitura que foi tirada do livro do Gênesis relata para nós a fidelidade que Abraão teve durante a sua vida em Deus. E dentro desta fidelidade, pode ser que houve em algum momento algumas questões de alto e baixo, talvez alguma dúvida, alguma incerteza, ou até mesmo, em algum momento, falta de fé. Mas nada disso foi superado, aliás, isso foi superado pela fé que Abraão dedicou a Deus. A primeira leitura de hoje relata que tanto Abraão quanto Sara, sua esposa, já bem idosos, ainda tiveram um filho, que foi chamado de Isaque. E deste filho, Deus fez aliança com o seu povo, marcando então a fé viva de Abraão e de toda a sua família. Aqui só para contar em questão de datas ou de números, a leitura diz que Abraão tinha 99 anos de idade. Depois, mais à frente, vai falar que Abraão tinha 100 e Sara tinha 90. Já não é idade mais para poder ter filhos, tanto pela idade quanto também pelo biológico. Mas quando Deus age, a presença de Deus, a certeza de Deus, ela faz acontecer então o impossível na vida de todos nós. E Abraão, pela sua fé, se tornou para todos nós um grande exemplo, um grande testemunho de homem da fé, nosso pai na fé, que rompeu com todas as dificuldades e barreiras daquele tempo e acolheu na sua vida a presença de Deus. Então a primeira leitura de hoje nos ensina a pensar na grandeza de Deus na nossa vida, no quanto que Deus é capaz de realizar na vida de todos nós. Depois nós cantamos no Salmo: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Claro, a esposa Sara de Abraão, ela acolheu também na sua vida, no seu ser, na sua integridade, esta grandiosa presença de Deus, misteriosa ao mesmo tempo, que fecundou a vida de Sara, a vida de Abraão, e fez fecundar na família deles o amor de Deus. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Por isso, será assim então abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo aquele que acredita, todo aquele que tem o Senhor, que tem fé em Deus. A nossa vida também será assim abençoada quando nós colocarmos de fato a nossa vida, presença física, presença espiritual diante de Deus.
e acreditar que Deus pode realizar tantas maravilhas na vida de todos nós. Diante disso, nós ouvimos no Evangelho de hoje de São Mateus o momento em que aquele que era doente, aquele que era leproso, pela sua fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, alcançou também aquilo que era impossível. E quando Jesus desce do monte, da montanha, porque aqui o Evangelho de hoje já é um novo ciclo, depois que Jesus cumpre toda a sua missão do Sermão da Montanha, depois que Jesus esteve no Sermão da Montanha, no alto da montanha com os seus discípulos, Jesus desce daquela montanha e nos primeiros momentos Jesus tem a oportunidade de curar alguém que era leproso. A lepra naquele tempo era entendida como castigo de Deus, alguém que era totalmente impuro e por isso não podia mais ficar no meio da comunidade, alguém que se sentia e deveria se sentir excluído pela doença, pelas questões físicas, e por isso tinha que viver longe para não contaminar aos outros. Por isso não se podia também tocar naquele que era leproso, porque ele era contaminado, ele era impuro, e quem o tocasse também iria se contaminar. Por isso tornaria impuro como sendo um castigo de Deus, alguém em que Deus não olhasse por ele. Mas no Evangelho de hoje acontece justamente o contrário. Depois que Jesus desceu daquela montanha, eis que apareceu então à sua frente um leproso, se aproxima de Jesus e de joelhos ele pede a Jesus: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. A primeira coisa que nós percebemos no Evangelho de hoje, aquele que era desconhecido de Jesus, porque Jesus não o conhecia, foi o primeiro contato que Jesus teve com ele chega diante de Jesus e se ajoelha. Ele reconhece que Jesus é o seu Salvador. Ele reconhece que Jesus tem o poder de realizar na vida dele o impossível, que até então nada, nem ciência, nem remédio algum, nada tinha solucionado o seu problema. Mas ele chega até Jesus e pede a cura, não só para viver o alívio das dores físicas, mas muito mais do que isso, para poder aliviar a dor do seu coração de se sentir tão excluído da sociedade de todos. Então, quando ele chega para Jesus, ele já o conhecia. Talvez pode ser que tenha ouvido falar de Jesus, ou pode ser que em alguns momentos antes já tinha tentado se aproximar de Jesus e não tinha conseguido, mas agora chegou a sua hora. Ele vai até Jesus. Não houve quem o impedisse, mesmo que naquele lugar ali junto deles haviam muitas pessoas, porque Jesus tinha acabado de descer da montanha. Os discípulos estavam com Jesus. Além disso, também haviam outras pessoas que já estavam seguindo Jesus. Mas eles que diante daquela multidão e daquela situação toda, este homem que era leproso tem uma oportunidade única na sua vida. E de fato, ele não a desperdiçou. Aqui ensina para nós também quantas oportunidades nós temos de encontrar com Jesus, de dedicar a Ele a nossa fé e ao mesmo tempo também pedir a Ele a cura para as nossas doenças, sejam elas físicas ou espirituais, ou aquilo que no nosso interior ainda nos prende, nos torna impuro. Quantas oportunidades nós temos e às vezes deixamos passar. Então este homem leproso vai até Jesus, se ajoelha diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é o seu Salvador, e pede a Jesus: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Aqui porque ele entende de fato, Jesus, que é o Filho de Deus, tem toda a autoridade, tem todo o poder para me purificar. Ele dá a Jesus a condição de realizar na sua vida a mudança. E ele pede com humildade: Senhor, se tu queres. Claro que Jesus queria que aquele homem ficasse purificado. Jesus não ia negar a ele esta purificação. Jesus então, antes de dar o veredito daquela cura,
Jesus vai estender a mão e tocar naquela pessoa impura. O gesto de Jesus de tocar aquele homem, aquela pessoa, é um gesto que rompe com todas as barreiras da discriminação, da indiferença, da injustiça. E Jesus, então, ao tocá-lo, vai agora fazer com que aquele que era afastado se torne mais próximo ainda, se torna mais perto de Jesus e mais presente a Jesus do que todos aqueles outros que estavam junto de Jesus e que provavelmente já se achavam que eram puros. E Jesus então toca aquele homem. Quem tocasse um leproso naquele tempo, já era dado a ele a condição também de ser impuro, porque tocou alguém que era impuro. Jesus não teve medo desta classificação. Jesus não teve medo de alguém achar que agora ele seria impuro porque tocou aquele leproso. Então Jesus toca aquele homem e diz a ele a frase mais bonita do Evangelho de hoje: eu quero, fica limpo. Se aquele doente pediu a Jesus a cura, é porque aquele doente também queria ficar limpo, queria ficar puro. Já estava cansado de uma vida de tantas impurezas, de tanta sujeira, de tanta indiferença. E aí, quando ele recebe de Jesus esta certeza da cura, e quando Jesus diz a ele: eu quero, fica limpo, o coração daquele homem doente agora é preservado na beleza em Deus e na cura em Deus. Aquele homem acreditou, teve fé, e aquilo que era o impossível, Deus fez realidade no coração e na vida deste pobre homem doente. E Jesus, querendo purificá-lo, purificou não só a doença física, mas purificou também da doença da indiferença, da injustiça, porque aquele homem curado, depois deste momento, não teve mais medo de ficar no meio do povo, porque ele foi curado. Ele foi incluído novamente na sociedade. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. E Jesus então restitui àquele homem a vida, a saúde, a prosperidade, e com certeza, desta cena do Evangelho em diante, nós acreditamos que este homem se tornou um grande discípulo de Jesus, porque recebeu dele a cura, recebeu dele o milagre, a vida nova, e claro, ele teria muito ainda dali para frente a agradecer a Jesus. E com certeza, ele caminhou muito com Jesus dali em diante, porque ele tinha certeza que caminhando com Jesus, ele poderia aprofundar mais ainda a sua fé. Neste tempo de festa em que a paróquia aqui de São Pedro vai viver estes dias de agora até o último dia da festa, é chamado também, todos são chamados a pensar naquela bonita frase que Pedro disse a Jesus: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Esta é a referência da festa deste ano. E diante desta resposta de Pedro, que dizendo que o Senhor sabe que Ele o ama tanto, é também a resposta que nós ouvimos de Jesus a nós e que nós também proclamamos a Jesus, no sentido de que nós amamos a Ele, a Jesus. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Ao mesmo tempo também, pelo nosso amor a Jesus, pela nossa confiança a Ele, por acreditar que Ele pode realizar também na nossa vida tantas impossibilidades que nós não damos conta, ao mesmo tempo também é como se nós ouvíssemos de Jesus: meu filho, eu também te amo. Tu sabes que eu também te amo tanto, e por ti eu entreguei a minha vida, e por ti derramei meu sangue, por ti fui pregado na cruz, por ti sofri perseguição, por ti eu morri, mas por ti também eu ressuscitei. A certeza da nossa fé em Jesus Cristo passa por todo esse caminho, caminho de dor e alegria ao mesmo tempo, de morte e vida, porque nós sabemos que com Jesus, mesmo que a gente caminhe, ora passando por vales tenebrosos, nós caminhamos também na alegria da ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este dia de hoje nos faz pensar na nossa fé que depositamos em Jesus Cristo, Filho de Deus.
e ao mesmo tempo dizer a Ele: Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes tudo da minha vida, e por isso eu entrego a minha vida a Ti, para que a minha vida de fé, para que a minha resposta a Ti seja uma resposta profunda, uma vida profunda de amor a Ti em todos os momentos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos a São Pedro que interceda por nós e nos ajude a vivermos a nossa fé a Jesus, nos ajude a viver o nosso amor a Jesus, para que, correspondendo ao chamado que Ele faz a cada um de nós, possamos também dar as respostas que cada um de nós devemos dar a Ele. Seja seminaristas neste caminho agora da formação e até chegar no tempo da ordenação de cada um deles, seja nós padres que já estamos ordenados, mas a cada dia também temos que renovar o nosso sim, e seja para todos nós batizados, vivendo o nosso batismo, vivendo a nossa fé em Jesus Cristo e na sua igreja, que nós possamos ser fiéis a Ele, a Jesus, para que Ele possa dizer, como disse aquele homem do eixo do Evangelho: eu quero, fica curado, fica limpo, fica purificado. É o que o Senhor Jesus deseja de todos nós. Portanto, peçamos a São Pedro que interceda por nós e nos ajude a vivermos com fé a missão que cada um temos nesta vida.